Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos voltando agora do recesso e hoje eu resolvi colocar uma videoaula para vocês, dando continuidade ao assunto de química. E aí a gente vai estudar um assunto chamado de cinética química. O termo cinética a gente já estudou o ano passado, vocês que foram meus alunos de física. A gente viu que cinética é a parte lá da física que vai estudar a velocidade dos movimentos. Na parte relacionada com química, a gente vai estudar justamente a velocidade das reações. A gente vai ver que vai ter reações que ocorrem lentamente e tem reações que ocorrem rapidamente. Então, a parte cinética química, ela vai estudar justamente essa velocidade. Aí aqui eu coloquei fotos de fenômenos no nosso cotidiano que ocorrem com a velocidade da reação. O que a gente chama de ferrugem, né, que é a oxidação dos carros, explosão de pólvora, fogos de artifícios, dentre outros, né, que, por exemplo, quando uma fruta está amadurecendo, por que a gente coloca a comida na geladeira, são exemplos de casos que a gente vai estudar justamente essa parte dessa rapidez da velocidade, como retardar essa velocidade dentro do assunto de cinética química. Aí primeiro a gente vai começar falando sobre a questão da velocidade mesmo. Como eu falei para vocês, cinética se atenta a saber se a reação está rápida ou lenta. E aí na parte de física a gente já aprendeu que... Deixa eu pegar aqui a caneta. Velocidade média, né? Ela é calculada como a variação do espaço no intervalo de tempo. Né? Assim que a gente viu ano passado lá em física. Agora, em química, a gente vai ver, e ao invés de a gente colocar a variação do espaço, a gente vai colocar a variação da quantidade no intervalo de tempo. Então, essa quantidade é o que a gente trabalhou em concentração. Eu tenho concentração molar, concentração comum, aquela parte lá de concentração, é essa parte do ΔQ aqui, que é a variação de quantidade. Lembrando que ela está em módulo no intervalo de tempo. Então, a gente classifica como essa velocidade como uma grandeza que indica como as quantidades de reagentes e produtos dessas reações variam com o passar do tempo. Aí eu coloquei um exemplo aqui, vê. Seja a reação, né, X, que aqui, ó, tudo que está antes da setinha classificamos como reagente e tudo que está depois da setinha é classificado como produto. Então, a variação na concentração de X em função do tempo então veja, ele deu a concentração quando foi 1, o tempo era 0, quando era 0,7, 120, 0,4, 300, 0,3, 500. Qual a velocidade média dessa reação no intervalo de 2 a 5? Lembra, a gente vai trabalhar com a ideia de variação. Então, eu sei que de 2 a 5 eu vou ter que transformar, porque aqui estava em minuto. E todo mundo sabe que 1 minuto vale 60 segundos. Tá? Então, se eu quiser transformar, por exemplo, aqui estava 120. Então, 120 segundos vai ser quantos minutos? É o dobro, né? Eu já sei que vai ser 2 minutos. Então, transformando aqui em minutos, porque ele está pedindo para a gente variar com relação a 1 minuto, a concentração aqui da variação. Aí vai ser 2 minutos, o outro 5 minutos e o outro 9 minutos, tá? E ele quer saber justamente essa variação de 2 a 5. Então, você vai subtrair. Então, tu vai colocar que tua variação da velocidade média vai ser 0,4 menos 0,7. Isso pela concentração. E pelo minuto vai ser 5 menos 2. Fazendo essa subtração aqui, vai dar 0,3 dividido por 3. E aí, a resposta da velocidade média vai ser 0,1 mol por litro vezes minuto. Resposta, letra B. Outro exemplo que eu tenho, que a gente pode trabalhar com a velocidade média, é esse aí, ó. Ele diz assim, eu tenho dois, né, N2O5, ele se forma em 4NO2 mais O2. Sabendo que nesse intervalo de tempo a velocidade do consumo de N2O5 é de 0,10 mols por litro, determine o mesmo intervalo de tempo, né, a velocidade média, quando ele for NO2. Então a reação tá aí, prontinha. Tá? Então, a gente só vai variar, gente, vê? Eu vou trabalhar com essa ideia dos coeficientes estequiométricos que está na frente. Se para N2O5 ele é 0,10, quanto é que vai ser para NO? Para eu saber disso, eu vou fazer uma regrinha de 3 no intervalo, vê? 2 está para 4, tá? Então,
Quando o número de mols de concentração for 0,10, quanto que vai ser lá para NO2? Então, a gente vai fazer o quê? Meio pelos extremos. Então, eu posso dizer que 2 está para 0,10, assim como 4 está para V, que é a nova velocidade que eu quero descobrir. Fazendo meio pelos extremos, você vai encontrar que a velocidade dele vai ser 0,2. Só é cruzar aqui, tá? E a letra B, ele quer saber a velocidade média quando ele for O2. É a mesma ideia. Tu faz a relação ou do 2 com 1 ou do 4 com 1, como você já sabe. Então, 2 está para 4, que está para 1. 2 para 1, 0,10, que é o que ele deu, para x. Mesma coisa do outro. E aí você vai fazer a mesma ideia. 2 está para 0,1 ou 0,10. É igual a 1 sobre a nova velocidade, no caso do oxigênio. Faz meio pelos extremos. E a velocidade vai ser 0,05 mols por segundo. Então, agora a gente já viu até agora 2 tipos de exemplos que podem cair para a gente calcular a velocidade média. Um é aplicando a fórmula. Velocidade média é a variação da concentração no intervalo de tempo. E o outro é utilizando a ideia de estequiometria, que é podendo relacionar um com o outro, fazendo uma regrinha de 3, tá? Outro exemplo também usando essa questão da regra de 3. Num determinado instante da reação abaixo, o hidrogênio reage com velocidade de 0,075 mols por litros vezes segundo. Qual a velocidade da amônia? Então, mesma coisa, vai prestar atenção nos coeficientes. Aqui tem 1, aqui tem 3 e aqui tem 2. Aí ele deu a velocidade do hidrogênio e quer saber a da amônia. Aí você vai fazer 3 está para 2. Lembra lá que a gente aprendeu isso em estequiometria. Então, 3 está para 2. O valor que ele deu, 0,075, está para V, que é a velocidade que eu quero saber. Faz meio pelos extremos. E aí, ó, 3 vezes V, o resultado, 0,75 vezes 2, o resultado divide por 3. Aí você vai encontrar que sua velocidade vai ser 0,05 mols por litros vezes segundo. Resposta, letra C de cachorro-quente. Vamos mais para um exemplo agora. Sendo mais complicado um pouquinho. Por quê, André? Eu vou utilizar essa ideia de estequiometria. Só que agora eu vou trabalhar com a ideia de mol. Lembra lá que a gente aprendeu que mol é a massa sobre massa molar? E aí eu vou trabalhar com essa ideia. Vamos lá ver. A amônia é produzida industrialmente a partir do gás nitrogênio e do gás hidrogênio, segundo a equação. Aí tá lá a equação pronta para você. Nitrogênio mais 3H2 formando 2NH3. Já está balanceado aos coeficientes estequiométricos na frente. Aí ele diz assim, numa determinada experiência, a velocidade média do consumo do gás hidrogênio foi de 120 gramas por minuto. Qual é essa velocidade da amônia quando eu agora trabalhar em mols por minuto? Pessoal, qual é a ideia inicial? Eu tenho que transformar essa concentração que ele deu em mol por minuto, que é o que ele quer. E aí, para transformar isso em mol por minuto, a gente vai usar quem? O velho mozinho mozão. Lembra lá, né? Número de mol é a massa sobre a massa molar. Ou seja, mozinho mozão. Quem é a massa? 120. E a massa molar é 2. Então, fazendo esse cálculo, a gente já vai encontrar em mol. E aí, só é fazer a regra de 3 normal. 3 está para 2. O valor encontrado, que é o 3, que é o 120, está para x. Né? No caso, 60 lá, que ele já transformou. Aqui, ó. Esse cálculo aqui, tá? Opa. Esse cálculo aqui é o cálculo que a gente está fazendo aqui, massa ou massa molar. Então, transformando aqui vai virar 60. E agora faz o quê? Meio pelos extremos, como na questão anterior. E aí, ó, a velocidade ficou igual a 40 mols por minuto. Aí alguém pode perguntar, mas André, se ele não pedisse em mols por minuto, pedisse em 120 gramas por minuto, você ia colocar normal 120 aqui e fazer como na questão anterior, ia fazer meio pelos extremos. Porém, a dificuldade da questão é que ele agora pediu em mol, e aí vocês têm que lembrar disso. Falou em mol, é porque você vai pegar a massa e dividir pela massa molar. E aí a gente fica com resposta, letra D de Dudu, de morango. Agora, a gente vai fazer um exemplo quando trabalhando com gráfico, que vai ser a mesma ideia.
Ó, veja que eu tenho uma reação aqui e tenho concentrações diferentes. Quando ele for 0 horas, a amônia tem uma concentração de 8. Quando for 1, uma concentração de 4. Quando for 2, uma concentração de 2. E quando for o tempo 3 horas, uma concentração de 1. E aí, se eu colocar isso no gráfico, ó como vai formar. Concentração de NH. Aí ele mostra a concentração de N2 e a concentração de H2. O que eu vou observar aqui? E aí é uma questão, e aí é uma dica que sempre cai nas questões. Todas as vezes que você pegar um gráfico de cinética química e tiver elementos subindo, crescente e decrescente, sempre quem está subindo, tá, gente? São os reagentes, são os produtos, e quem está descendo vai ser o reagente. Então, geralmente, ele gosta muito de colocar, dar o gráfico lá para você, e aí na hora ele coloca geralmente assim, 2 ou 3, não sei, subindo, uma descendo. Aí ele dá as alternativas, pronto, o vestibular do SSA adora colocar isso. E ele quer que você diga qual é a reação que representa isso. Aí você tem que prestar atenção. Sempre quem está subindo, eu classifico como produto, tá? E o que está descendo, ou seja, na forma decrescente, você vai classificar como reagente. Aí outra coisa importante, quem está acima, ó, nesse caso aqui tem 2 subindo. O hidrogênio está acima porque ele tem uma concentração 3 vezes maior do que o nitrogênio, que está abaixo. Mas aí, André, se eu não soubesse que seria 3, você tem que ter uma noção quem é maior. Por exemplo, se aqui fosse 2, continuaria aqui. Agora, se aqui fosse 2 e aqui fosse 1, aí quem ficaria na parte de cima seria o nitrogênio. Então, só tem que prestar atenção nisso. Que é o que tem aqui na primeira questão, vê? Do que eu estava falando. O gráfico a seguir representa a variação da concentração da espécie A, B e C, com intervalo de tempo. Qual das alternativas a seguir contém uma equação química que melhor pode representar esse gráfico? Qual a primeira coisa que eu tenho que saber? O que está subindo é o que a gente viu? Produto. E o que está descendo são os reagentes. Então, aqui eu já sei de cara que o B e o C são reagentes. Então, se você prestar atenção, quem é o produto? É o A. Então, só poderia ser a letra A, a letra B, letra C, letra D ou letra E. A e B está falso, porque A e B está dizendo que o A faz parte do reagente e o A é produto. Aí você já consegue eliminar 2 alternativas. Aí você vai prestar atenção. Por exemplo, na letra B, ele está dizendo que eu tenho B e tenho 2 vezes o C formando o A. Na letra D, eu tenho 2 vezes o B mais o C formando o A. E na letra E, eu tenho B mais C. Essa daqui não pode ser, que as concentrações são iguais. E não é o caso que acontece aí. Aí, o que a gente pode observar? No composto C, que é o reagente, ele começa com a concentração 1 e ele vai decaindo, né? Então, vai ficando bem menor. Então, mas ele começa com a concentração maior. E o B, ele começa com 1 e ele vai se tornando um pouco constante. E aí, a gente fica com que resposta? Letra C. Outro exemplo aí, ó. Isso era da época que tinha o vestibular da Coveste, faz tempo. No início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade dos compostos nitrogenados. E aí, ele tá falando um texto falando sobre isso. Aí ele deu o gráfico e deu a reação da amônia para você. Aí a parte importante. A partir da análise da figura acima, podemos afirmar que as curvas A, B e C representam variações temporal de concentrações das seguintes reações. Aí ele quer saber o que é, respectivamente, na ordem, tá? Se você olhar aqui novamente, o que está subindo é a mesma ideia. Produto, o que desce é reagente. Então, o reagente aqui seria quem? O NH3 e os produtos N2 e H2, tá? Então, aí, ó, N2 e H2 seriam os produtos e NH3 o reagente. Resposta, letra D.
Aí agora a gente vai estudar outra parte de velocidade. Só organizando as ideias, o que foi que a gente já viu até agora? A gente viu que cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. Eu comentei para vocês que tem reações que são rápidas de acontecer e tem reações que são lentas, né? Geralmente são dos compostos orgânicos. Aí a gente aprendeu como calcular essa velocidade através de fórmula ou através de estequiometria e como calcular esse cálculozinho utilizando um gráfico. Aí a gente aprendeu que o que sobe, que tiver crescente é produto e o que desce é reagente. Aí agora a gente vai estudar a teoria das colisões, a teoria de que as partículas uma bate na outra para formar a reação rápida ou lenta. E aí, o que depende dessa teoria das colisões? Ela depende da frequência dela, da energia e da orientação dela. Por quê? Energia vem da ideia lá de energia cinética. A gente sabe que energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Né? Então, se a velocidade está alta, minha energia cinética está alta também. E a orientação, porque ela fica o tempo todo desordenada. A gente já aprendeu isso. Que existem 3 estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Que no estado gasoso as moléculas ficam mais agitadas por conta da energia cinética alta e da desordenação dessas moléculas nas colisões, tá? E é mais ou menos assim que acontece. Eu tenho 2 aqui, hidrogênio e H2, elas se rompem e formam 2 moléculas. Essas colisões, gente, podem ser chamadas de efetivas, tá? Ou produtiva, que ela vai ter um complexo ativado. Esse complexo ativado, ele vai ativar essa reação. E tem uma não efetiva, quando elas se chocam, e a gente chama de que ela é não produtiva, porque ocorre sem necessidade de energia suficiente, tá? Aqui mostrando outra maneira. E aí, a outra coisa importante é os fatores que afetam a rapidez da reação. Cai bastante recentemente no vestibular. Justamente esses fatores que alteram, que faz com que a reação fique mais rápida ou mais lenta. A primeira que eu tenho é a concentração dos reagentes. A gente vai ver temperatura, superfície de contato e catalisador. A concentração é o seguinte: quanto mais concentrado minha reação tá, maior a velocidade da reação. Vamos ver exemplo no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. E aí eu tenho um dipirona e tenho, por exemplo, um remédio para enxaqueca, um Cefalívio, por exemplo. Se você olhar a concentração de dipirona, de cafeína no Cefalívio, ela é muito maior do que no dipirona. Então, qual é o remédio que vai passar mais rápido? O da enxaqueca. Por quê? Porque quanto maior eu tenho a minha concentração, maior vai ser a velocidade da reação. E a gente vai usar sempre essa ideia. Se a concentração está alta, a minha velocidade também vai estar alta, tá? Então, quanto mais concentrado ele está, maior a velocidade da reação. Outro fator que influencia é a pressão das reações dos gases, tá? Porque quanto maior essa pressão, maior a rapidez e maior a velocidade da reação. Se ela está menor, menor a pressão, menor a velocidade. Aí, vamos aprender uma ideia chamada de energia de ativação. É a energia que vai ativar aquela reação. Nesse gráfico aí eu tenho, vamos supor que uma reação ela começa com a energia de 10, chega no pico máximo, que a gente vai ver que é o complexo ativado, de 50, e depois se estabiliza em 15. A energia de ativação, gente, a gente vai contar como o lugar onde parou até o máximo lá que ela foi. Se eu fizer uma subtração aqui, eu vou dizer que vai ser 50 menos 10. Então, minha energia de ativação nesse exemplo aí seria 40. É tipo assim, vou lá pro Alto da Sé em Olinda. Quanto eu gastei de energia para subir a ladeira lá do Alto da Sé? Eu vou pegar a minha energia inicial e o pico máximo que eu cheguei lá na igreja. Então, faço aquela subtração, é a energia de ativação gasta naquela reação, no caso, naquele caminho, né? Tá? E aí, gente, quanto maior for essa energia, maior a rapidez da reação. Do mesmo jeito, quanto menor ela for... ela é inversamente. Quanto maior a minha energia de ativação, mais lento é o meu processo, então menor a velocidade. Quanto menor a minha energia de ativação, que a gente vai ver essa ideia no catalisador, mais rápido vai ser essa reação.
Outro fator importantíssimo para os fatores das reações é o efeito da temperatura. E esse eu já até comentei com vocês e fiz experimento em sala de aula, que é o efeito da temperatura. Quanto mais quente, maior a velocidade da reação, tá? Então, se a temperatura está alta, isso quer dizer que minha velocidade está alta. Se a minha temperatura está baixa, isso quer dizer que a minha velocidade está baixa. Onde é que eu vejo isso, André, no dia a dia? Por exemplo, por que a gente põe comida na geladeira? A gente põe a comida na geladeira para evitar que ela apodreça, não é isso? Então, o que a gente está fazendo? A gente está retardando a velocidade da reação. Se eu pegar um pedaço de carne, colocar em cima da pia e deixar 3 dias lá, ela vai ficar o quê? Podre. Agora, se eu pego aquele mesmo pedaço de carne antes de colocar lá fora e coloco no freezer, você vai ver que ela não vai apodrecer. Por quê? Lá no freezer a temperatura está menor. Então, se eu diminuir a temperatura, o que vai acontecer com a velocidade da reação? Vai diminuir também. Então, quanto menor a temperatura, mais lento vai acontecer, tá? Então, é por isso que a gente usa a geladeira para conservar os alimentos. E aí, gente, eu trouxe, vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouco, um experimento que fala justamente dessa velocidade da reação. Mas aí vamos comentar o outro efeito, o efeito da superfície de contato. Pessoal, todas as vezes que vocês ouvirem falar de superfície de contato, tem a ver com quanto mais triturado tá aquela minha situação. Exemplo, vamos supor que aí eu vou fazer um purê. E aí, no fogo, eu coloco numa panela uma batata inteira para cozinhar. E no outro, eu coloco uma batata dividida em 4 ou 5 pedaços. Onde é que vai cozinhar mais rápido? Na que está triturada. Por quê? Quanto mais triturada, maior a velocidade da reação, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa ideia também. Se a superfície de contato está alta, minha velocidade está alta. Se a superfície de contato estiver baixa, isso significa dizer que a minha velocidade também está baixa. E o último efeito é o efeito que a gente chama de catalisador. Esse aí não esquece, tá? Tenta memorizar sempre ele. Catalisador, ela tem a função de diminuir a energia de ativação, que é aquele processo longo lá que eu mostrei no gráfico, proporcionando um caminho mais rápido. É como se eu dissesse assim, que o catalisador, ele entra na reação do mesmo jeito que ele sai, tá? Ele não altera em nada, ele só tem a função de diminuir a energia de ativação. Agora, cuidado, o catalisador não é responsável por diminuir a velocidade. A velocidade permanece a mesma, porém, na reação é procurado um novo caminho. Eu costumo dizer que é um atalho. Vamos supor aqui a situação que eu estou aqui na minha casa. Vamos supor que eu quero descer lá para o parque e não quero abrir a porta, descer pelo elevador, eu resolvo pular pela janela. Então, eu vou chegar lá com a mesma velocidade, tá? Que eu iria por aqui, vamos supor, andando, mas aí eu vou chegar mais rápido porque eu consegui um atalho, sei lá, resolvi pular. Embora quando eu pular ficar mais rápido, né? Mas é só um exemplo. Ou, um melhor, eu quero ir na casa do meu vizinho aqui na frente, do lado. Ao invés de eu abrir a porta e ir para lá, vamos supor que eu faço um buraco aqui e passo de um lado para o outro. Eu vou usar a mesma velocidade para me deslocar até lá, porém eu consegui encontrar um caminho mais rápido. Então a ideia do catalisador é diminuir a energia de ativação, proporcionando um caminho mais rápido. Tá? Então, se eu tenho um catalisador, a reação é lenta. Com o catalisador, ela se torna rápida. Mas deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Então, é o seguinte, vê, eu tenho, vamos supor aqui, só para vocês entenderem, que eu tenho um gráfico, imagina lá do alto da Sé, eu tenho um gráfico que, vamos supor que eu gastasse uma energia assim, ó, para chegar lá no pico e estabilizar. Isso aqui seria um gráfico sem o catalisador. Quando eu ponho o catalisador, gente, sabe o que acontece? Eu consigo diminuir a energia de ativação. Então, quando vocês encontrarem no vestibular um gráfico mais ou menos assim, com energia alta e depois uma energia baixa, a parte que está da energia baixa é o que a gente chama do efeito do catalisador, porque ele diminui a energia de ativação. Toda vez que ele diminui essa energia de ativação, ele está proporcionando um caminho mais rápido. Então, se você olha para um gráfico de cinética química e você vê a energia de ativação bem alta, você vai ter a certeza que aquela reação está lenta. Se você olha lá para o gráfico e a energia de ativação está pequena, isso significa dizer que a reação está super rápida, tá? Não esquece disso. Aí eu trouxe um experimento para a gente visualizar que fica mais rápido, né? Daquele que a gente já tinha feito na sala de aula, com o efeito da temperatura. Vamos ver. Lembra que a gente pegou 2 potinhos,
Aí colocava água natural e água era quente e fria. Mais ou menos, ele só colocou 2. Vocês lembram disso, que a gente até trabalhou na feira também, da Escola de Tecnologia. Lembra que a gente viu isso? Aí tá mostrando o efeito da superfície de contato, ó. O que tá triturado, veja que a reação vai ser bem mais rápida do que o que não está triturado. Vamos observar. Ó, tá vendo? E agora o efeito da temperatura, ó. Água quente e água fria. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Então, o que tem água quente vai acontecer o quê? Vai reagir primeiro. Aí alguém tá perguntando, então, professor, eu não lembro o que faz ele dar aquele pipoco. É porque essa pastilhazinha libera CO2, que é um gás. Então, o gás tende a se expandir, aumenta a pressão e levanta a tampinha. Então, quanto maior essa temperatura aí, maior a velocidade da reação. Agora ele vai mostrar a concentração, ó. Quanto mais concentrado, maior a velocidade da reação. Lembra lá do comprimido que eu falei pra vocês de dor de cabeça? Ó, o que tá mais concentrado reage mais rápido. Esse vídeo é bem legal porque ele ilustra bastante os fatores que alteram a velocidade da reação. Vocês podem visualizar também, e aí vocês podem ver no YouTube, um experimento chamado de trompa de elefante. Depois, futuramente, a gente vai fazer. Que eles colocam, que forma uma espuma enorme, tá? E aí eles colocam água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Ela, a temperatura ambiente, ela se decompõe. Porém, quando a gente coloca o iodeto de potássio, que é um catalisador, a gente consegue acelerar essa reação. E aí forma uma espuma enorme com detergente. Bastante bonito. Na próxima aula, quando eu colocar aqui, eu lembro de colocar para vocês para mostrar. Que eu coloquei esse experimento e não coloquei mostrando esse. E é bem legal para vocês visualizarem. Mas isso não impede que vocês pesquisem para poder ver, tá? Vamos ver alguns exemplos, ver. A velocidade de uma reação química depende de quê? Do número de colisões entre as moléculas na unidade de tempo, da energia cinética dessas moléculas envolvidas e da orientação. Estão corretas quais alternativas? Gente, quanto o número de colisões entre as moléculas depende sim da energia cinética também e da orientação também. Foram os 3 fatores básicos que a gente falou. Então, resposta letra A. Segunda questão, lembra que eu falei para você a questão de energia? Aí ele deu um gráfico. É correto afirmar que essa reação possui energia de ativação e variação de entalpia. Ó, lá quando a gente estudou termoquímica, a gente aprendeu o seguinte. Que o ΔH era a entalpia dos produtos, ou seja, onde termina, menos onde começa. Essa é a reação para encontrar variação. E para achar a energia de ativação, vimos agora que é o pico máximo que ele vai, que é o que a gente chama de complexo ativado, essa parte maior, menos a energia do reagente. Então, a gente vai fazer esses 2 cálculos. Então, a energia de ativação será o pico, que seria o quê? 500, menos onde ele começou, que foi quanto? 200. Então, já sei que vai dar 300. E o ΔH vai ser produto menos reagente. Então, ele começou em 200 e terminou em 400. Então, vai ser 400 menos 200. E aí, ó. Resposta à letra C. Então, é típico de uma questão de gráfico perguntar para você a energia de ativação e o complexo ativado, tá? Outro exemplo aí. No gráfico abaixo, o valor da energia de ativação quando é realizada com o catalisador. Pessoal, mesmo que ele não falasse de catalisador, sempre que tem a energia de ativação menor, que é essa parte aqui, a gente considera como
com o catalisador e a parte maior sem o catalisador. Então, ele quer saber essa energia de ativação quando é realizada com o catalisador. Então, qual que é a fórmula? A energia de ativação, ela vai ser o complexo menos o reagente. Agora, cuidado, é o complexo onde tem o catalisador. Então, nesse caso, o complexo onde tem o catalisador aqui é o 600. E onde foi que começou? O 20. Então, vai ser 60 menos 20. E aí, a resposta vai dar 40. Ah, André, e se ele quiser saber a energia de ativação sem o catalisador, por exemplo? Aí seria 80, porque o pico máximo, ó, sem o catalisador é 80, menos onde começou, 20. Aí seria 60. Uma teórica agora, falando sobre a velocidade. Considere os fatores que alteram a rapidez das transformações químicas. Pode-se afirmar que uma fruta apodrecerá mais rapidamente se estiver sem casca em geladeira. Ó, geladeira a temperatura está baixa. Em pedaços congelada, inteira exposta ao sol. Em pedaços exposta ao sol, com casca exposta ao sol. Ó, bem fácil, né? Vai ter duas situações. A temperatura vai influenciar e triturar a superfície de contato. Então, tanto essa quanto essa fica podre. Na verdade, as três. Mas o que fica mais rápido é em pedaços, por conta da superfície de contato, e exposta ao sol, porque a temperatura está maior. Aqui está sem casca, iria ficar, porém estar na geladeira demora. Aqui está congelada mais ainda. E aqui também iria ficar podre, mas como ela está inteira, aí a superfície de contato aí é menor. Outra coisa importante é... Uma questão aqui é falando dessas reações, como é que elas se comportam, vê? Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes, em temperaturas e estado de agregação. Aí tem lá CO, NO2 e tal. Experimento 1, experimento 2 e a nova reação. Enfim, aí comparando-se as velocidades da reação em cada par, o experimento V1 com V2, V3 com V4, é correto afirmar que, se você olhar aqui, a velocidade do 2, da reação 2, ela é maior que a velocidade 1. Por que, André? Devido à ação da temperatura. E a velocidade 4, ela é maior que a velocidade 3, tá? Ele está pedindo para a gente reagir. E isso tem a ver com a temperatura, porque quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Outro exemplo aqui. Abaixo está representado o perfil da energia ao longo do caminho de uma reação. Tá? Isso aqui é uma reação orgânica, que a gente chama de isomeria geométrica, que vocês vão ver no terceiro ano. Que ela vai representar uma isomeria espacial. Mas, enfim, não vai precisar disso. Aí ele diz, a barreira de energia de ativação da reação direta é 256. Como a reação é exotérmica, vamos lá lembrar, a gente aprendeu isso em termoquímica, né, antes do recesso. Endotérmica absorve calor. Objetos frios. Exotérmicas libera calor, objetos quentes, tá? Só para lembrar disso. Então, quando o meu ΔH ele dá maior que zero, ou seja, positivo, eu tenho uma situação de um processo endotérmico. Quando o meu gráfico dá menor que zero, ou seja, negativo, eu tenho uma situação de um processo exotérmico. Aí, e o 3 diz, a presença do catalisador tomará a reação mais exotérmica. Eita, desculpa. Vamos ver. A barreira de energia de ativação da reação direta, veja, gente, é assim, ó, reagente vira produto. Isso na forma direta. Voltando, a gente vai aprender esse equilíbrio nas próximas aulas. Produto vira reagente, tá? Então, nesse caso aí, ele está dizendo que a barreira de energia de ativação da reação direta é de 256. Ou seja, da reação reagente virando produto é de 256. Aí aqui, ó, para eu saber, ó, ele começou, tá? E terminou aqui, ó. E ele tá dizendo que a energia de ativação... Como é que a gente acha a energia de ativação? É o pico máximo que ele foi, menos onde ele começou. Então, 260 menos 4, 256, verdadeiro. 2. Com base na reação... Ela é exotérmica. Pessoal, se eu subtrair... Ó, é assim, ó. Lembra, a gente já viu isso. Quando o gráfico começa embaixo, termina em cima, ela é endo. Quando ela começa em cima e termina embaixo, ele é exo. Nesse caso, começou em cima e terminou embaixo. É característico de uma reação
exotérmica. Então, e o 3, a presença de um catalisador tornará ela mais exotérmica? Se eu colocar um catalisador, o que vai acontecer com a energia de ativação? Vai diminuir. E à medida que ela vai diminuir, ainda vai tornar ela mais exotérmica, não, vai tornar o mesmo valor. Por quê? Catalisador não mexe no ΔH, tá? Ele vai continuar o mesmo. Então, a resposta aí vai ser letra D, tá? Primeiro e segundo. Deixa eu ver quantas eu botei. Deixa eu ver quantas eu... aqui, pronto. Tem mais duas pra gente ver a outra parte. Outra ideia aqui é um gráfico, né? Se a gente olhar a mesma ideia, começa em cima, termina embaixo. Então, quando eu subtrair aí, vai ser característico de uma reação o quê? Exotérmica. Por quê? É final menos inicial, vai dar negativo. Enfim, aí ele diz: a energia de ativação para a formação do óxido nítrico é 132 mols por minuto. Veio? Você vai... Como é que eu vou saber essa energia de ativação, Andrea? É o máximo que ele foi, menos onde ele começou. Então, ele começou em 77. Porém, quando tu fizer 55 menos 77, tu vai somar. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Então, vai ficar 55 mais 77. Então, vai dar 132. Então, verdadeiro. A formação do óxido nítrico é um processo endotérmico. Falso, é exotérmico. Como é que tu sabe, Andrea? Tu já sabe aqui, ó, que o valor ele vai dar negativo. Quando começa em cima e termina embaixo, tá? É um valor exotérmico. Se eu começo embaixo e termino em cima, valor processo endotérmico. Então, aí é exotérmico. Aí, ó, 3. O aumento da temperatura do sistema reacional diminui a velocidade da formação dos óxidos e aumenta a energia de ativação. É o contrário, tá? Se eu aumentar a temperatura aí, ele vai aumentar a velocidade e diminuir a energia de ativação. Então, a resposta certa aí é letra A. A de amor, né? Chegando aí o dia dos namorados. Esse ano só pelo computador, viu? Ou pelo celular. 8º. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível e do comburente e a temperatura utilizada favorece a combustão do carbono em maior velocidade. Na ordem de carvão em pedaço, carvão pulverizado. Onde é que ocorre mais rápido? Tá? Você sabe que quanto maior a velocidade da reação, maior ele é. Então, assim, entre pedaços e pulverizado a velocidade é maior. E aí, também entra a questão da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E aí, a resposta é letra D. Antes da gente ir para a última parte, vamos só organizar as ideias. A gente viu os fatores que alteram a velocidade da reação. Temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisador. Quanto maior a concentração, quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, quanto maior a superfície de contato, a velocidade da reação sempre vai ser maior. Qual que é a função do catalisador? Diminuir a energia de ativação, proporcionando um caminho mais rápido. Então, se a energia de ativação estiver alta, é porque a reação é lenta. Então, se eu coloco um catalisador, ele vai lá diminuir para a reação ficar um pouco mais rápida, tá? Para acontecer. E a última parte que falta é a lei das velocidades. Então, é possível pegar uma reação química e encontrar a lei da cinética, que ela é representada por essa fórmula aqui. V, que é a velocidade, é igual a K, que é uma constante, que é a questão da concentração de X elevado a B elevado a Y. Esse X e esse Y vai te determinar a ordem da reação. Por exemplo, se eu tenho uma velocidade que ele tem assim, K A elevado a 2... Vê como é facinho. A elevado a 2 vezes B elevado a 3. Eu vou dizer que essa minha reação ela vai somar 2 mais 3, quinta ordem. Agora, cuidado. Se numa questão ele pedir para você a ordem em relação à concentração A, e você pega só o expoente de A. Se ele disser a ordem em relação à concentração B, só o de B. Se ele falar da reação toda, você soma os expoentezinhos que aparecem lá. Ó, isso acontece, como eu falei para vocês, para reações elementares. Que são relações elementares? Eu costumo dizer que você vai olhar para a reação e os expoentes dela já vai dizer para você qual é a ordem. Exemplo aqui, ó, vê.
A fórmula eu vou trabalhar sempre com os reagentes. Então, tá NO. Então, você bota NO e o coeficiente estequiométrico que está na frente é elevado ao expoente. Então, vai ser NO elevado ao quadrado vezes H2. Como H2 é 1, não precisa colocar. Se eu quiser saber a ordem dessa reação aqui, eu iria somar. 2 mais 1, 3. E isso para reações elementares. Mas a gente vai fazer uns exemplos aí quando é a casquinha de banana, a pegadinha do malandro, tá? Onde os números que estão na reação não vão fazer parte da lei da velocidade. Você vai ter que calcular. Ó, essa aqui é uma reação elementar, porque ele diz assim: a reação A mais 2B forma P e se processa em uma única etapa. Qual é a velocidade? Então, aí você vai lá, ó. Ele deu os dados, coloca a fórmula. V é igual a K elevado a B e o B vai ser elevado ao quadrado, ao número da frente e leva. E agora tu substitui. Quem é o valor de K? 0,3. Quem é o valor de A? 2. Quem é o valor de B? 3. Substituiu, ó. Tchau pro louro. E aí a resposta vai ficar 5,4. Resposta, letra A de amor. Tá ganhando aí, né? Mês dos namorados. Outro tipo de questão que se fala bastante é quando a gente trabalha com o problema. Ele diz assim: se eu multiplicar a concentração, se eu dobrar a concentração de A de B, o que acontece com essa reação? Então, veja, aí ele deu nitrogênio mais oxigênio formou 2NO2. E que a velocidade dessa reação obedece a uma equação. Se eu duplicar a concentração de mols de nitrogênio e triplicar a de gás oxigênio, e mantendo-se as demais condições constantes, nota-se que vai acontecer o que com a velocidade? Pessoal, só é substituir, tipo, a lei da velocidade é essa aqui, prontinha para você. Aí ele está dizendo aqui que se eu triplicar a concentração ou duplicar N2, então aqui vai ficar 2 vezes N2 vezes 3 vezes E. Só que aí tem que se ligar aqui, ó. É 3 vezes O2 e o O2 foi elevado ao quadrado. Então, tu vai fazer 3 elevado ao quadrado dá 9. 9 vezes 2, 18. Então, na verdade, tua reação foi multiplicada quantas vezes? 18, tá? E aí, ó, a resposta, letra E de escondidinho, tá? Ó, pronto. Outro exemplo que eu queria mostrar para vocês é uma coisa simples, mas que você tem que prestar atenção em fazer. Mas esse aqui eu vou, como é mais específico, eu vou falar na próxima aula, que é para encontrar a lei da velocidade. Então, eu vou ficar hoje até essa parte para não aumentar as informações. E quando for na semana que vem, a gente vai trabalhar justamente com essa ideia de lei de velocidade para ficar mais fácil os cálculos para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês lembrem até agora é que a gente viu velocidade média, fatores que alteram a velocidade da reação, né? Que inclui tudo aquilo que a gente comentou, e a ideia de lei de velocidade. Quando for na próxima aula, a gente vai continuar essa ideia, porque aí vai ser mais específico, e até para não passar tanta informação, mas aí vocês foquem nos exercícios que eu vou deixar para vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, cheiro para todos e até a próxima.